Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, né? A sequência do, do, do jogo de PSP, né? O Peace Walker, que por consequência também segue também a história do Big Boss, que foi estabelecida no Snake Eater. Não foi estabelecida antes, mas foi começando a ser construída pelo Snake Eater, né? E o Ground Zeroes é esse curto jogo que serve como missão prólogo para que se desenvolva a história do quinto jogo de fato, que seria o The Phantom Pain, né? E então é isso que seria o Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, uma missão prólogo curta e que talvez seja o jogo com a duração mais precisa e cirúrgica que eu já vi. Por conta de quê? Por conta de que é um jogo que propõe uma câmera que ela trabalha de maneira sem cortes, como alguns filmes fizeram um experimento assim, né? Então você tem, por exemplo, Festim Diabólico do Hitchcock, você tem aquele filme daquele museu russo, que eu esqueci o nome agora, acho que é a Arca Russa, que é o nome do filme também, que vai nessa linha também de fazer um filme com plano sequência gigantesco, que dura o filme inteiro, e a câmera do Ground Zeroes, ela segue esse mesmo propósito. Então, como é um jogo curto, com a câmera nesse nível de coisa, funciona muito bem que o jogo seja curto, o jogo ele dura em torno de 2 horas, quando muito. Se você for bom, você consegue completá-lo em 40 minutos. E como eu disse, né, essa questão da câmera ser sem cortes, ela ajuda bastante nessa questão do jogo ter uma duração mais curta, né? O jogo é como se fosse um filme. Então, ele, como sendo a sequência, ele pega muitos elementos dos jogos anteriores, elementos históricos, como que acabou a história, e tem que dar continuidade nisso. E a forma como o jogo escolhe para dar continuidade nisso é bastante interessante. Então, para falar disso, porque é um dos melhores jogos que eu joguei, então eu vou dar alguns spoilers sim, porque eu gostaria de falar sobre algumas coisas do jogo, que é quase um filme interativo, eu diria, no caso do jogo. Eu vou ter que dar alguns spoilers dos outros jogos e por consequência desse também. Então, no final do jogo passado, do Peace Walker, é revelado a existência da Cypher e que o Major Zero está tramando alguma coisa a respeito disso, né? Então, o jogo ele segue numa linha muito interessante por conta de que ele não usa o Zero como vilão. O Zero, fica naquela sombra. Então, no caso, eu tenho certeza de que se o Zero for reaparecer nos outros jogos e ele vai, eu acredito que no 4 ele seja o vilão. Não sei, não conheço muito. É um dos jogos que eu mais queria jogar da saga Metal Gear, justamente esse 4. Mas ele não utiliza o Zero logo de cara. Então, no caso, fica muito misterioso, o Zero fica muito ausente, o que é bom, porque um bom vilão você constrói dessa maneira. E para não utilizar o Zero, ele utiliza o Skullface. E eu devo dizer que é a melhor introdução de um vilão que eu já vi desde que eu assisti a introdução do Coringa no Dark Knight. É uma coisa assim tão ímpar o que o Kojima fez, porque tudo foi construído com a cinematografia, né? Uma coisa muito interessante com a trilha sonora. Eu vibrei por conta de que a música é uma música do Ennio Morricone, que na minha opinião, eu sei que o John Williams é o mais indicado aos Oscars e o compositor mais famoso da história do cinema, mas na minha opinião, na minha humilde opinião de leigo, porque eu não sou músico formado, o Ennio Morricone é o melhor artista musical da história do cinema, sem conversa, no meu ponto de vista. Ele compôs coisas tão extraordinárias que eu acho que o John Williams não chega nem aos pés do que o Ennio Morricone fez, né? Que era um compositor muito versátil. E ele compôs uma balada em homenagem a, se não me engano, dois revolucionários, né, para um filme, o Sacco e o Vanzetti. E o Kojima pega essa música e utiliza de uma maneira primorosa, que a primeiro momento você só pensa que ele está utilizando porque a música tem uma sonoridade boa e ela vai combinar muito bem com a cena. Mas que no final do jogo fica revelado que ele tem um propósito maior para ter utilizado essa música e então encaixa, no caso, o fato da música ter uma sonoridade muito legal com a cena em si e o fato dela ter um significado para estar sendo usada naquele momento, né? Que é a questão do martírio do revolucionário, porque é justamente sobre isso que a música fala, e a paz é uma revolucionária.
Então, a utilização de Here's to You, do Ennio Morricone, essa que eu toquei no inicinho do vídeo, a introduçãozinha dela, casa muito bem, né? Então você tem uma cinematografia que primeiramente segue o Skullface de costas, muito claustrofóbica a câmera, muito fechada, muito próximo dos personagens, muito confusa, porque realmente você está sendo jogado numa situação confusa e ela transita pelos personagens e o Skullface com aquela voz assim. Eu acho que seria perfeito se o dublador do Skullface tivesse sido o mesmo do Scarecrow no jogo Batman Arkham Knight, mas feito dessa maneira também ficou muito legal. Então, os carros a câmera segue os carros com a voz do Snake e do Miller conversando e a música tocando no fundo. Depois o Skullface se junta com seu grupo, apaga os negócios do helicóptero e o cavalo de Troia está aí, né? Então, muito bom, muito bom, muito bom. Mas não só isso, o jogo ele segue uma coisa muito interessante nesse mesmo sentido da cinematografia, porque eu acredito que seja muito o jogo é perfeito muito por conta da cinematografia. O visual do jogo é uma coisa que eu queria ver mais no The Phantom Pain, que tem menos. No caso, o Ground Zeroes foi muito preciso nesse tipo de coisa, até mesmo porque o The Phantom Pain ele não respeita essa coisa da câmera não ter cortes, que fica uma coisa meio complicada de se engolir, mas eu comento sobre isso na minha análise do The Phantom Pain. Vamos falar agora do Ground Zeroes, né? Na questão do enredo, como eu já disse, é um enredo assim muito pesado, né? Você vai ter, eu não disse que ele é pesado, eu disse que o roteiro é bom, na verdade. Como o roteiro ele é pesado, você tem assim a conclusão da trama da paz, né? Que traiu o Snake, o Big Boss, só que com aquele remorso você tem um desfecho digno pro Chico. Você tem menções de personagens do Peace Walker, assim, você realmente sente uma coisa bem, bem legal jogando, né? Tendo já jogado o Peace Walker antes, você sente a importância dos personagens, falando da Cecil, que nem é mencionado, tanto que ela é um personagem inútil. Mas, voltando para o aspecto da cinematografia, então uma coisa muito interessante que foi feito no Ground Zeroes foi pôr você que está jogando na pele das pessoas que são sequestradas e são mantidas em cativeiro. O jogo te faz sentir por aquelas pessoas, mesmo você sabendo que são personagens computadorizados, o que é muito estranho, né? Mas é muito legal ao mesmo tempo. Então, os cubanos, né, no caso, Estados Unidos em Cuba, né, como a cidadania, esse negócio tudo, fazem os maiores horrores com os prisioneiros, né? Então, no caso, eles é, implantam uma coisa no calcanhar deles que não os deixa andar, ferem, no caso, ferem com ferro o calcanhar das pessoas, e você realmente sente. Por conta de que nos outros jogos você tinha personagens que eram aprisionados, sim, mas você não tinha o sangue, você não tinha toda aquela coisa, então você não via isso bem. Agora, quando você encontra a paz, ela tá completamente destruída, o cabelo dela tá cortado, ela tá completamente diferente, o Tico tá muito triste, então tem sangue, tem a câmera próxima, claustrofóbica, com a música do Gregson Williams muito, né, então tudo nesse jogo encaminha muito bem para uma direção só. É um jogo muito coeso, né? Eu digo que foi um dos melhores jogos que eu joguei. Eu não concordo com o preço pelo qual eles cobraram no jogo no início, tá? Porque você não cobra R$ 100 num jogo de 2 horas. Você cobra no máximo 50, R$ 40. É o preço que seria justo a pagar. Eu paguei 20 na The Definitive Experience numa promoção. Então, era isso que eu pagaria. Eu não pagaria R$ 100 num jogo de 2 horas, que eu já sabia que tinha 2 horas, uma missão prólogo, né? Mas é um jogo muito coeso em si. É um jogo muito bem realizado, que eu acredito que o The Phantom Pain não tem essa virtude de ser coeso, de ter um vilão. É o mesmo vilão, mas impressionantemente ele não marca tanto, né? Quanto no Ground Zeroes. Que no Ground Zeroes o Skullface aparece pouco, mas a sombra dele paira pela missão inteira. É muito legal. Então você tem essa câmera que transita muito bem numa espécie de plano de sequência. É muito bonito, no caso vai até o final do jogo nesse plano de sequência, só nos momentos que a tela fica preta por causa do loading. Mas nesse sentido a tela ela segue muito bem, coisa que no The Phantom Pain não tem. No caso não tem tela de loading e mesmo assim quando você chega em determinado ponto há um corte para começar a cutscene. Eu acho que o Kojima tinha que se decidir melhor quando ele foi fazer esse The Phantom Pain, se ele queria uma câmera contínua ou se ele queria uma câmera com cortes. Como ele seguiu
na linha de cortes, né? O que é normal em todos os jogos, eu não veria problema se o The Phantom Pain tivesse cortes. No caso, o Ground Zeroes funciona essa questão de não ter cortes, por conta principalmente desse fato de, de o jogo ser curto, né? Então, acho que até exige um pouco menos do processamento, menos tela de loading para as cutscenes, etc. O God of War conseguiu fazer isso muito bem, como eu fiz a minha análise do God of War, né? Tá aqui no canal. O God of War conseguiu fazer isso muito bem e o The Phantom Pain não. Mas voltando para o Ground Zeroes, uma, uma jogabilidade diferente, né? Da comum da série Metal Gear. Uma jogabilidade diferente, um pouco mais complexa, só que demora para você pegar, demora um pouco. Você que estava acostumado a jogar com um analógico e as setinhas do PSP no Peace Walker vai sentir um pouco de dificuldade para reacostumar a jogar no PlayStation 4 com os dois analógicos, né? Ou no PlayStation 3 ou no Xbox, tanto faz. Uh, e mas é uma jogabilidade que flui. A partir do momento que você aprende ela, fica muito legal. E como ela é irmã da jogabilidade do The Phantom Pain, você já se acostuma e dá determinado momento da sua jogatina, você já mestra de forma que você consegue passar pelas instalações de forma que você não é nem visto. Que é muito legal. Sendo que nos primeiros momentos do jogo, como você estava acostumado a usar um sonar, quando você fica sem esse sonar, você fica desarmado, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Deus nos acuda, né? Mas então é isso, a questão da jogabilidade tem muito disso, mas para compensar esse negócio da falta do sonar, você tem os óculos de visão térmica, de visão noturna, porque está de noite e está chovendo, você precisa. E fazendo bom uso deles e dos binóculos, você consegue até passar bem pelos inimigos sem muito problema, né? Então você tem uma jogabilidade perfeita, um roteiro curto, objetivo, perfeito, com um início fúnebre, um meio fúnebre e um final fúnebre. Mas, por incrível que pareça, o final, que deveria ser o clímax, é a parte mais. Realmente tem um peso. Você sente um peso. Mas eu diria que é a parte mais fraca de tudo. Porque a introdução do vilão pesa muito, né? Então, assim, realmente não houve desbalanço de roteiro. Eu tô falando aqui o que eu tive como experiência por conta de que eu vi. Quando eu comecei o jogo, que eu vi aquela cutscene inicial, eu não acreditei no que eu estava vendo. Aquilo para mim foi extraordinário, aquilo para mim foi incrível. Quando eu vi o Skullface sendo introduzido daquela maneira, eu falei, eu estou frente a uma obra de arte. A uma obra de arte muito bem realizada, né? E eu, daquele momento em diante, eu já sabia que o jogo ia ser sensacional e era isso que eu aguardava, como era uma missão prólogo, era isso que eu aguardava também para o The Phantom Pain. Felizmente não foi tão bem assim, mas encaminhou bem para o The Phantom Pain. Ainda não zerei, eu vou fazer o vídeo depois que eu tiver zerado. Mas o Ground Zeroes é isso, né? É um jogo muito coeso, muito fechado. As tramas que encerram os personagens, o visual do jogo tá impressionante. A Fox Engine realmente, para época, os gráficos estão lindos e maravilhosos. Você nota pouco, ele peca pouco em relação aos jogos mais recentes. De vez em quando, eu tô falando também em comparação com algumas coisas que eu vi no The Phantom Pain, porque são jogos muito semelhantes, não é só a missão prólogo do outro que foi lançado separado, assim como a missão prólogo do Snake Eater, só que tá no mesmo jogo. No caso, o Ground Zeroes foi lançado como jogo separado, mas funciona no mesmo esquema. E então você tem um gráfico lindo, impecável, uso do lens flare, uma simulação, né, eu diria, do lens flare muito interessante, que no The Phantom Pain já não é tão interessante assim, mas no Ground Zeroes é muito legal, muito bem feito. A introdução do iDroid para você checar o mapa, da forma como o tempo não para quando você está checando o iDroid, te imerge mais no jogo, não tem como você pausar, no caso só pelo iDroid, você tem que utilizar outro botão para pausar o jogo, né? É muito legal esse tipo de coisa. E então é isso, é um dos melhores jogos que eu já joguei certamente, esse Ground Zeroes, no caso, uma obra de arte. O uso do Here's to You para mim é o triunfo máximo da série Metal Gear. Eu tenho que ver coisa melhor ainda para dizer que não é, mas eu acredito que o Kojima se superou, ele pode ser considerado um gênio pelo uso de Here's to You do Ennio Morricone nesse jogo.
porque encaixou perfeitamente bem. É, é o argumento central dentro de uma música, é isso que eu acho lindo, porque a música não foi composta para o jogo. O Kojima soube pegar uma música que já existia, uma música linda que já existia, simples, mais linda, que já existia. Não que eu concorde com o tema que estava sendo apresentado, né? Louvar o martírio de dois revolucionários, né? Também não que a morte deles esteja correta, mas eu digo que a música é linda. Se você ouvir a música, não interessa se você é de direita ou de esquerda, você vai ver que a música é maravilhosa, né? É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, o Chico Buarque e dizer que o Chico Buarque compõe ruim porque ele é um mau compositor, porque ele é um esquerdista. Não tem nada a ver, ele é um ótimo compositor, tem muitas músicas boas. Da mesma forma, o Pink Floyd também, que são esquerdistas, todos eles. Não sei dizer todos, mas o Roger Waters, pelo menos, né, que compôs muitas músicas legais do Pink Floyd. E você vai dizer que as músicas são ruins, né? Então, da mesma forma, essa música, Here's to You. E por mais que eu não concorde com o que estava sendo dito na letra, você tem que admitir que a música é muito bonita, que ela funciona muito bem. O Kojima soube encaixar muito bem essa questão. Acho que casamento perfeito, né? Se não existe na vida real, existe nesse jogo, porque é o casamento da história, do enredo com essa música. Eu tenho certeza que o Kojima ouviu a música e deve ter querido moldar o roteiro nesse tipo de coisa. A ideia na cabeça de gênio é difícil da gente que é menor um pouco entender. Mas é isso então que é o meu comentário a respeito do Ground Zeroes. Uma experiência forte, um jogo forte, que te faz sentir realmente como que é um pouco do que é ser sequestrado. Teve até um consultor militar que trabalhou nesse jogo, se eu não me engano, nos créditos é dito que tem um consultor militar, né, para dar essas diretrizes a respeito dos, dos, dos exércitos, de como funciona o exército, como funciona, etc. Então, é um jogo que te coloca realmente na pele desses que são sequestrados, desses que são maltratados, e realmente faz sentir por eles. Um jogo com uma música sensacional, um jogo com uma trilha sonora sensacional, um jogo com uma jogabilidade muito boa, onde finalmente o Kojima conseguiu muito bem equilibrar o que ele queria do stealth para o shooter. Ele conseguiu equilibrar, porque o jogo ainda pede que você jogue em stealth, porque é muito mais fácil. Ele faz de tudo para você jogar no stealth, mas se você quiser jogar como shooter, é possível, apesar de que é ruim, mas é possível. E que nos outros jogos não dava. Se você fosse pegar, por exemplo, Snake Eater para jogar como shooter, isso era inviável, não dava para fazer. O Peace Walker, impossível. No caso, possível por conta das boss battles, né? No caso, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa também. No Snake Eater também as boss battles dava para jogar. Mas só que não tem como você sair por uma instalação dando tiros adoidado. No Peace Walker não dá para fazer isso. Mas agora você tem essa possibilidade. É mais difícil. Você vai encontrar uma jogabilidade um pouco mais difícil, mas a mira funciona muito bem. Então, no caso, foi finalmente o equilíbrio que o Kojima encontrou. O The Phantom Pain isso também reflete muito na jogabilidade. Então é isso, né? É uma série de tramas, né, dos personagens que se conclui de maneira muito satisfatória, muito satisfatória, muito satisfatória. Que começa uma metáfora muito interessante se o The Phantom Pain seguir na linha correta, se o Kojima tiver conseguido, né, por conta daquela pressão que estava tendo da Konami em cima dele, se a Konami não tiver estragado o jogo, eu não sei dizer, não terminei o jogo, quando eu terminar eu direi a minha opinião, mas que insere uma série de elementos, de sentimentos muito interessantes para a série Metal Gear. Então, é isso que eu penso a respeito do jogo, um jogo fantástico, fabuloso e que certamente, no meu ponto de vista, por mais que seja um jogo curto, eu sou, inclusive um breve comentário antes de encerrar o vídeo, um jogo, ele tem que ter a duração certa. Um jogo, um filme, uma música, tem que ter a duração certa. Não curto, nem longo, mas a duração certa. Se a duração certa que precisar for curto, ok. Se a duração certa que precisar for longo, ok. Você não pode arrastar as coisas demais ou encurtar as coisas demais. Você tem que ir na velocidade que aquela coisa pede. E o jogo trabalha na velocidade que se pede dele, realmente. Então, tranquilamente, o melhor jogo que eu joguei da série Metal Gear, muito superior ao Snake Eater, muito superior.
com personagens marcantes, etc. O que eu já disse. Então é isso que eu penso a respeito do Metal Gear. Tão bom quanto a Here's to You do Ennio Morricone, quiçá melhor.